Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é o programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Sejam todos bem-vindos e muito bem-vindas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Não esqueçam, mais uma vez, protocolo sanitário, sempre fala a mesma coisa, né? Mas é para não esquecer mesmo, tá, gente? Máscara, álcool gel, distanciamento, hiper importante para a nossa vida, tá? No dia de hoje, nós seguiremos falando sobre identidade cultural, mas também iniciaremos um assunto novo. Já te conto, tá? Lembram da definição do programa passado? Estão lembrados? Assistiu? A cultura é o que também nos define e a partir dela que mudamos a maneira de nos expressar, né? Mudamos a maneira de conversar, de viver, né? Afinal, os aspectos culturais são os principais marcadores nessa nossa trajetória, tá? Nessa nossa longa trajetória de vida, né? São eles que carregam nossas histórias, nossas marcas, independente de onde estivermos, ok? Estou aqui conversando com vocês e logo me veio uns flashes de memória que me remetem à infância. Eu me lembro bem dos tipos de comida, as brincadeiras, as danças, as roupas. Puxa vida, né? Costumo dizer que tive uma formação cultural muito rica. Por que será que eu digo isso, né? Vocês acham que todas as culturas são ricas? Fica aí uma reflexão para você, tá? Você tinha consciência de que esses aspectos, citados aí por mim, se referem a elementos da nossa identidade cultural? Afinal, o que é identidade cultural? Vocês lembram do último programa? Estão lembrados? Pensa comigo. Os locais, por exemplo. O local onde eu nasci, passei minha infância ou a minha vida adulta, são determinantes na nossa construção, né? Da minha história e da minha cultura, sim ou não? Pois bem, é exatamente isso que analisaremos a partir de agora. Para iniciarmos nossa conversa, faremos uso de algumas questões, ok? Que servirão de base para a construção deste conhecimento. Então, fique atento, preste atenção, não perca por nada. Primeira pergunta, primeira questão. O que são territórios? Bom, o território não significa apenas um recurso político-econômico, mas, sobretudo, abrigo, onde a sociedade estabelece seus modos de vida e de convivência, tá certo? O território, como categoria política, não pode ser compreendido sem a referência da dinâmica histórico-social que o perpassa e o torna vivo, ou seja, sem as relações pessoais, a troca de saberes, os movimentos sociais e a realidade local. E qual a importância do estudo do território? Qual? Pensar no território é pensar na vida, em comunidade, nas relações humanas, nos estabelecimentos e fortalecimento da cultura na vida em sociedade. Olha que interessante. O território, ele é um conceito imprescindível à compreensão do mundo contemporâneo. Sendo o território um dos conceitos mais importantes para a geografia, ao lado da região, paisagem, lugar e também espaço. Ele é concebido como uma ferramenta útil para compreender as diferentes formas
de apropriação do espaço, seu uso e sua ocupação. Agora me responda, espaço e território são a mesma coisa? O que você acha? Durante algum tempo, o termo território foi confundido com espaço. Porém, existem algumas diferenças entre eles, tá? Vamos analisar algumas delas. Primeira diferença, o conceito de território é posterior ao de espaço, ou seja, ele surge a partir da definição de espaço. Ambos estão intimamente interligados e são dependentes um do outro. Não dá para estudar território e desconsiderar o espaço, tá certo? Entenderam? Agora vamos para a segunda diferença. Presta atenção. A imagem do território constitui uma apropriação simbólica do espaço. O que eu quero dizer com isso? Ao estudar território, abre a possibilidade de se apropriar das diferentes maneiras que as pessoas e os grupos utilizam o mesmo espaço, né? Territoriando. Chique, né? Territoriar também é um termo que vem se expandindo bastante para mostrar como as pessoas fazem uso de determinados locais, ok? Territoriar significa explorar um ambiente rico em cultura, história e também arte. Olha que bacana. É territoriando que nós nos sentimos pertencentes a uma cultura, pertencentes a um espaço, a um local, uma comunidade e se apropriar do território em que vivemos, né? Isso é muito importante. Agora, eu te pergunto, presta atenção aí, os territórios são fixos ou são flexíveis? Territórios são construídos e desconstruídos dentro de escalas de tempo, ou seja, séculos, décadas, anos, meses, até dias. Territórios podem ter um caráter permanente, tá? Mas também podem ter uma existência periódica, cíclica, flexível, em constante mudança, ok? Então, para que exista um território, para que ele seja permanente ou flexível, é necessário que pensemos em 3 aspectos: espaço, ator e poder. Espaço no que diz respeito à relação do ator com o local. Esse ator não é o ator de televisão não, tá? Esse ator se refere a uma pessoa, um grupo e até uma comunidade que se relaciona com o espaço. Então ele é o ator daquele espaço. E o poder como forma de controle, domínio, apropriação. As pessoas se apropriam do espaço, não é verdade? Conhecem os diferentes espaços que contêm este território, fazem uso desses espaços e de todos os ambientes que estão disponíveis, sabe como, por exemplo, quadra, praça, hospital, ONGs, movimentos sociais, e esses espaços também estão sujeitos às formas de controle, tá? Domínio e apropriação, como eu havia dito lá anteriormente. Não é possível, tá, conceber um Estado sem território, ok? A sociedade, por mais simples que seja, só pode ser concebida junto com o território que lhe pertence, tá? Isso é muito importante. O fato de Estado e território estarem ligados é a consequência natural da ligação que une a criatura humana à terra. Compreendeu aí? Por isso, o território corresponde a um campo
de forças, uma teia ou rede de relações sociais que diferencia alguns grupos, membros da coletividade, ou melhor, da comunidade, né, de outros, ok? Isso quer dizer que o território se conforma a partir da sociedade. Embora o território venha do espaço, né, é moldado totalmente pela sociedade. Complexo isso? É meio complexo, né? É fundamental entender sobre território, né, para termos claro qual o nosso papel, né? Qual o nosso papel enquanto cidadão dentro de uma sociedade. Bom, agora que podemos observar os conceitos e a importância do território, que tal irmos para o nosso desafio do dia? Vamos lá! Quais os espaços culturais do seu território, ou seja, do bairro onde você mora? Quais são os espaços culturais? Você participa desses espaços, ok? Quais são as manifestações culturais que você identifica aí no seu bairro? Entendeu? Escreva em seu caderno as respostas dessas perguntas. Se você preferir, você pode tirar algumas fotos dos espaços disponíveis aí no seu território, ressaltando sua cultura, história e manifestações, tá? Só não esqueça de compartilhar nesse e-mail aqui, o de sempre, né? Com seu nome completo, isso é muito importante, e o nome da sua escola. Se você tiver alguma dificuldade para compartilhar, peça ajuda para o seu professor, para a sua professora, ou até para o coordenador da escola, ok? Ok? Muito bem. Então, pessoal, é isso. Estou aqui aguardando a sua atividade. Compartilhe com a gente, que eu quero trazer aqui nos próximos programas, tá legal? Quero trazer com o seu nome, quero trazer a sua construção aqui, principalmente falando aí de território. Quem sabe, né? Mostrar um pouco do seu território. Olha que legal, né? Você mandar uma foto aí do território, dos movimentos culturais, de alguma coisa realmente relativa aí ao território, à sua região, ao seu bairro. E a gente vai compartilhar aqui. E aí o nosso colega da EJA, o outro estudante da EJA, lá na outra ponta de Guarulhos, falou: nossa, olha só, nessa região é assim, olha que interessante. Pois é. É isso aí, ok? Muito obrigado por você estar aqui com a gente, até errei. Muito obrigado por você estar aqui com a gente até agora. Muito feliz pela participação de vocês. Aguardem o nosso próximo programa. Um grande abraço e até lá.